A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Aqui estamos mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica, lição de número 2, este domingo, 11 de outubro de 2020. Fizemos a primeira lição, uma introdução ao livro de Jó, e agora vamos falar sobre quem era Jó. Para esse personagem bíblico, histórico, real, que merecia um livro com seu nome estar registrado na Bíblia e ter o conhecimento de todos nós. Um homem que por sua vida nós hoje aprendemos com ele. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz. Nós vimos na lição passada que Uz é um território que existiu. E o nome desse homem era Jó. Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Quem zela por ter um caráter irrepreensível, como Jó, o próprio Deus dizer que era reto, sincero, temente, desviava-se do mal, fugia do mal. Quem zela por ter uma vida assim, um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca da sua integridade. Não precisa falar nada, as suas ações falam por ele. Em dias em que as pessoas não se preocupam em ter uma vida ilibada, um caráter irrepreensível, que são conhecidas às vezes pelos seus desvios morais, Jó se destaca por ter um caráter irrepreensível. A lição de hoje é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas diferente de todos os demais, tinha um caráter íntegro. A sua riqueza não tirou a sua integridade. A Bíblia não traz uma biografia de Jó, não conta toda a história da sua vida. Traz um perfil que fala muito desse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não por ser rico, não na sua natureza. Jó foi diferente na sua piedade, na sua espiritualidade. Ele possuía bens materiais, uma família sólida, mas acima de tudo, mantinha profunda comunhão com Deus. A sua riqueza não tirou a sua comunhão com Deus. Vamos meditar em alguns minutos na vida, na espiritualidade de Jó. O temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Temer a Deus. É importante destacarmos que temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, é ter medo de ir para o inferno. Temer a Deus é respeitar ao Senhor acima de todas as coisas, é obedecer não com medo de ser lançado no inferno, mas temer porque reverenciamos a Deus, respeitamos a Deus. Jó alcançou o testemunho de um homem com um caráter irretocável. Não há nada a se falar sobre o caráter, a conduta, a personalidade de Jó. Jó era um homem sincero, íntegro, total, não parcial, não, entre aspas, uma Maria vai com as outras. Ele tinha a sua personalidade. Jó tinha um caráter define o que a pessoa é de verdade. Às vezes as pessoas fingem ser uma coisa que não é, mas o caráter determina o que a pessoa é de verdade. Tem pessoas que não têm caráter, falam mal dos outros pelas costas, mas quem tem caráter é na frente, é na ausência, é de todas as maneiras, é íntegro. Infelizmente, ser membro de uma igreja, ser obreiro de uma igreja, ser ministro em uma igreja, não traça caráter de ninguém. Jó tinha caráter, sinceridade, integridade. O caráter visto a partir dos valores que governam a vida interior de cada um. O que tem governado a sua vida? Ciúmes? O que tem governado a sua vida? Você tem sido sincero? Ou tem fingido ser uma coisa que você não é? Deus conhece o coração do homem. Nada fica oculto diante de Deus. O mau caráter não merece confiança, é o que está escrito na nossa lição.
O mau caráter é desonesto. O mau caráter não possui valores nobres. Você é íntegro ou você é um mau caráter? Ah, que palavra pesada, que palavra dura. Mas o contrário daquele que não tem caráter, daquele que não é sincero, daquele que não é íntegro, é um mau caráter. Não se pode confiar nele. É engraçado até como as pessoas querem conquistar a confiança dos outros para espalhar histórias. E Deus sabe, o mau caráter não merece nenhuma confiança. O mau caráter é desonesto, ele não tem valor. Jó não era um homem sem pecado, mas era um homem de caráter. Porque nós estamos falando de que aquele que tem caráter, que é sincero, que é íntegro, não pode pecar. Sim, vai acontecer, ele vai errar. Quem disser que não tem pecado é mentiroso, diz a Bíblia. Mas o caráter dele é irretocável. A Bíblia traz vários adjetivos que descrevem o caráter de Jó, homem íntegro, inocente, sem culpa, verdadeiro. Jó era sincero nas suas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e com os homens. Por isso Deus, acerca de Jó, diz: ele é íntegro, ele é sincero, ele tem caráter, ele é reto, ele é justo, direto, irrepreensível, se comportava de maneira que ninguém poderia repreender a Jó. Jó era temente a Deus. Ele fazia tudo isso porque temia a Deus. Porque Deus vê, meu irmão, tudo que você está fazendo. Deus sabe das palavras da sua boca antes de você pronunciar, é o que diz a Bíblia. Deus conhece seus pensamentos e seu coração. E permita-me indagar: a quem você quer enganar? Você pode enganar o pastor, você pode enganar até amigos, esposa, esposo, mas a Deus ninguém engana. E se você está pensando que engana a Deus, você precisa conhecer a Deus de verdade para temê-lo. Jó temia a Deus e desviava-se do mal. Se o mal estivesse diante dele, ele ia por outro caminho. Ele tinha reverência a Deus, respeito a Deus e evitava o mal. Muitas vezes você está procurando até o mal. Compra sabendo que não vai poder pagar. Procura conversar com as pessoas e puxar assuntos até para falar mal dos outros. Na verdade, a gente evita o mal até evitando pessoas fofoqueiras, fuxiqueiras. Jó sabia que se ele agisse de forma diferente, nada adiantava o seu culto e a sua adoração a Deus, porque Deus não recebe o culto. Lembre-se, Jesus contou: vai, conserta primeiro com teu irmão, depois vem apresentar o seu culto a Deus. Não adianta apresentar um culto a Deus tendo uma vida sem temor do Senhor e a chegada ao mal. Jó se mantinha distante do mal. Muito antes de Salomão, Jó já praticava Provérbios 3:7. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Você tem temido a Deus? Você já está achando que esconde as coisas de Deus? Não se esconde, querido. Tenha temor. Pelo amor de Deus, tenha temor a Deus na sua vida. Nós vivemos em dias em que temos visto as pessoas brincando na igreja, brincando de ser crente, brincando com aquilo que é sério, que é a salvação da nossa alma. Não respeitando a Deus, não respeitando o culto a Deus. Praticando mal, frequentando os cultos das igrejas, pensando que Deus não está vendo tudo. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É isso que é ser crente. Ser sincero, ser íntegro, ser verdadeiro, temer a Deus e se afastar do mal. Por isso Jó era um homem sábio e próspero. Há pessoas ricas que não são sábias, não são prósperas. Tem gente que confunde muito prosperidade com bens materiais. Tem pessoas que possuem conhecimento, mas não entendimento. Conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não entendem o valor da palavra de Deus. Tem riquezas, carro, casa, mas não tem prosperidade. Isso não é ser próspero. O salmista, no Salmo 73,
Ele falou que ele, quando tentou entender isso, a prosperidade, a riqueza dos ímpios, ele ficou muito confuso, até que entrou na presença de Deus e entendeu o fim deles. Porque o fim dos ímpios, nós já sabemos. Jó é diferente nesse aspecto. Jó foi sábio, rico e próspero. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Maior não somente em bens materiais, maior também em sabedoria. Jó era importante em sabedoria. Ele tinha entendimento, não apenas conhecimento. O que adianta seu conhecimento? O que adianta a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, as suas faculdades, se você ainda não entendeu o que Deus quer de verdade? Jó era um homem proeminente. As pessoas recorriam para buscar conselho e orientação de Jó. Jó não era apenas rico, mas era próspero. Tinha esposa, filhos, uma família no formato ideal, um fazendeiro bem-sucedido, gente a seu serviço. Uma prosperidade baseada no ser e não no ter. Possuía patrimônio, uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, família e negócios. E acima de tudo, Deus. Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó era próspero, não somente no ter riquezas, mas no ser. Ser próspero. Ter, acima de tudo, uma vida harmoniosa, uma relação harmoniosa com Deus. Como está a sua relação com Deus? Como está o seu contato com Deus? Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Um homem de profunda piedade pessoal, um homem espiritual, um homem religioso, um homem dedicado à família. Os seus filhos faziam um banquete, mas cada um no seu dia iam consagrar a Deus. A família estava em harmonia, festejava, havia vida. Não é pecado fazer festas, não é pecado se reunir com a família. Jó, com a sua família, fazia as confraternizações no seu ambiente familiar, mas tinha moral e piedade. Jó tinha uma sólida espiritualidade, um caráter irretocável, uma vida piedosa. Essa piedade de Jó está presente em todo o livro que leva seu nome. Mesmo nos momentos de desesperos, como consequência da sua provação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Essa piedade, essa espiritualidade, era que era a causa da dedicação de Jó à família. Jó tinha uma vida consagrada. Isso é evidente no cuidado que ele tinha com os filhos. Os filhos iam fazer festas, mas ele trazia os filhos para santificar, levantar de madrugada, porque ele dizia, se eles blasfemaram a Deus no seu coração. E assim ele fazia continuamente. Como está a sua vida como sacerdote da sua casa, querido? Seus filhos fazem o que querem? Como está o culto doméstico? Depois, não sabe por que os filhos estão indo por caminhos, mas eu não sou assim. Querido, não basta custear aí a faculdade para o seu filho. Oriente ele. Jó tinha todo cuidado. Não, vocês vão fazer festas, mas depois vem cá, vamos cultuar aqui, vamos santificar aqui, vamos consertar aqui se porventura houve algum erro. Jó era sacerdote do seu lar. Você tem sido sacerdote da sua casa, querido? Ah, mas o papel é do homem ou da mulher? Não importa. Se o seu marido não tem compromisso com Deus, tenha você, mulher. Tenha você, mãe. Se a sua mulher não tenha compromisso com Deus, tenha você, homem. Seja sacerdote na sua casa, no seu lar. Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família, levantava cedo de madrugada. Essa devoção demonstrada por Jó mostra a consagração. Ele santificava, ele se separava. Talvez você tenha tempo para assistir o seu jogo de futebol, para assistir a sua novela preferida, o seu filme preferido,
cuidar dos seus afazeres, fazer muitas coisas, mas não tem tempo para Deus e para sua família. Quem consagra ora, e quem ora é consagrado. Temos que ter essa vida consagrada diante de Deus e dos homens. Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. 3 aspectos importantes destacam a vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Isso sim, irmãos, é ser servo de Deus, ter caráter, ser sincero, ser íntegro, ser próspero, não apenas ter riqueza, e ter piedade, ter uma vida consagrada a Deus. É possível talvez você ser rico, mas não ter caráter, ser fingido nos seus negócios. Da mesma forma, é possível que alguém tenha valores morais, tem um alto padrão de moralidade, mas espiritualidade nenhuma, dedicação a Deus nenhuma. Ninguém terá um caráter irretocável não apenas com fragmentos éticos morais. Prosperidade sem posses, não apenas posses. Piedade não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Se você tem sido fingido, você precisa conhecer a Deus, porque Deus perscruta o coração. Se você tem sido alguém que é frequentador de culto, você está perdendo o seu tempo. Seja sincero, seja fiel. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Que Deus nos ajude, queridos. A nossa salvação é muito importante para levarmos as coisas de qualquer jeito. Dedique-se a Deus, sirva a Deus de verdade, seja sincero, seja íntegro, tenha caráter, tenha espiritualidade verdadeira, se aproxime de Deus, que Deus possa tocar no profundo do seu coração através dessa lição, porque Ele está tocando no meu. Deus te ajude, que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Amém.